Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para trazer para vocês algumas atualizações sobre os impostos de criptomoedas, já que está chegando aquela hora triste do ano da gente fazer o nosso imposto de renda. Tiveram algumas atualizações importantes no meio do caminho e eu vou trazer elas para vocês e obviamente um resuminho do que você precisa fazer nesse momento. Antes você precisa saber que eu não sou um consultor de investimentos, eu não sou um tributarista e nem um contabilista e eu não tenho propriedade para falar o que você deve fazer com o seu imposto de renda e o seu dinheiro de forma geral. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, consulte um profissional adequado. E a gente vai deixar aqui embaixo o link do vídeo anterior que eu fiz, super completo, tem mais de 10 minutos analisando a lei do que se tratava os impostos de criptomoedas naquela época. Vale a pena você conferir o vídeo completo antes de assistir esse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, para você que está chegando agora, um resumo do que você tem que fazer com as suas criptomoedas em relação a impostos. Você tem duas categorias separadas aí. A primeira delas são os ativos que estão numa corretora nacional. E isso vai seguir ainda a IN 1888, que é uma instrução normativa que a gente já seguia lá no passado. Antes ela era em relação a todos os criptoativos e agora ela se tornou só em relação a criptoativos custodiados em uma corretora nacional como a Coinext. A diferença, antes você tinha R$35 mil de limite de isenção nos impostos sobre movimentações mensais e esse limite aumentou para R$40 mil. Atenção, não é isenção sobre lucro de R$40 mil por mês, é de movimentação. Ou seja, se você vender R$40 mil de criptomoedas por mês, o lucro desses R$40 mil você está isento de pagar imposto. Essa é uma confusão que muita gente faz e é super importante ficar claro. Não é R$40 mil de lucro, é de movimentação. Se fosse de lucro ia ficar muito fácil, né? E a segunda categoria são os investimentos em corretoras estrangeiras, que a Receita estima que sejam 60% dos investimentos de criptomoedas no Brasil. E aí o que engloba corretoras estrangeiras? Não só as corretoras mesmo, mas as carteiras frias. Ledger, Trezor ou qualquer outra que for uma carteira fria e até as carteiras quentes, eu acredito que os aplicativos de celular também entram nessa categoria. Sobre esta categoria, você vai ter os 15% de imposto logo na cabeça, também na realização de lucros, não nas movimentações ou swap, trocas para outras criptomoedas, porque no final das contas você está realizando de uma forma ou de outra, e são passíveis também de crédito de imposto se você tiver prejuízo, coisas do tipo, mas envolve um cálculo muito complexo para isso. Essa segunda categoria foi o vídeo que eu comentei lá no começo, onde eu falo bastante sobre essa lei e quais são os aspectos que você tem que prestar atenção nela. E para agradar todo mundo, a Receita Federal lançou mais uma atualização agora direto no aplicativo deles, que é, antes você declarava o que você tem em Bitcoin, em altcoins e stablecoins. Agora você vai ter o prazer de não só declarar as altcoins, mas ter que declarar cada uma delas. Olha que legal! Você aí que tem 70, 80 altcoins, você vai ter que declarar o seu saldo de cada uma dessas altcoins. Não é incrível isso? Lembrando também que você vai ter que declarar a variação cambial se você tiver uma corretora estrangeira, ou seja, os seus 70, 80 ativos versus a variação cambial, porque o mesmo valor em dólar não é igual ao valor em reais. E aí, para dar um exemplo prático disso para vocês, o Bitcoin atingiu o seu topo histórico em dólares, né? A gente está aqui nos 73 mil dólares por unidade, mas o topo histórico em reais ainda não foi atingido, justamente por causa da variação cambial. Resumindo, você vai ter um belo de um trabalho para calcular tudo isso e eu recomendo que vocês façam isso, obviamente, com um contador ou alguém que está, obviamente, habilitado para fazer todos esses cálculos, porque é muito complexo fazer isso na mão. Se você é trader, então piorou. Uma coisa que me perguntam muito e ainda para mim não está absurdamente claro é, se eu tenho ativos numa corretora estrangeira, transferir a custódia deles para uma corretora nacional, eu vou ficar nessa faixa de isenção de R$40 mil por mês? Eu acredito que sim, porque ainda não teve nenhuma resolução, nada que eu tenha visto da Receita Federal a respeito disso, de transferência de custódia. Transferência de custódia não é realização de lucro. Ou seja, eu posso sim transferir a minha custódia de uma corretora estrangeira para a corretora nacional, nesse caso a Coinext, e fazer as minhas realizações conforme a isenção da lei. Isso é um planejamento tributário. E obviamente a gente vai ter muitos problemas em relação a isso até se criar uma jurisprudência sobre esses casos. Mas, a princípio,
não vejo nada que desqualifique isso. Portanto, eu reforço aqui a necessidade de ter uma corretora nacional no seu portfólio. Depois de tantas quebras de corretoras grandes por aí, eu não deixo meu dinheiro todo em uma corretora só de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu prefiro confiar nas nacionais para custódia porque elas têm uma série de regulamentações a mais que elas têm que cumprir em relação às estrangeiras. E, obviamente, não tem nem o que falar, a Coinext é a melhor corretora nacional disparado, vem ganhando prêmio atrás de prêmio como melhor corretora e está recentemente adicionando novos ativos para você ter mais possibilidades de compra dentro da corretora e transferência de custódia, obviamente. E um último recado, a Receita Federal descobriu no ano passado várias pessoas que não declararam que tinham criptoativos. Eles têm uma tecnologia de descobrir isso, e tem várias formas, na verdade, se você compra por P2P ou se você faz um Pix para alguma corretora, esse Pix passa pelo seu CPF ou CNPJ, enfim, e a Receita Federal obviamente vai ter esses dados de Pix. Então não tem muito para onde fugir, regularize essa situação, é a melhor forma. Se você está pagando muito imposto, isso é um problema bom. Então fica esperto porque as multas podem vir grandes aí se você fizer alguma coisa errada. Para esse vídeo era isso, era mais uma atualização sobre esses novos tópicos de Receita Federal, de que agora você vai ter que declarar ativo por ativo do que você tem e esse aumento da isenção nas corretoras nacionais de 35 para 40 mil reais por mês. Para quem ainda não tem conta na Coinext, o link vai estar na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Valeu!